esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, fé e obras. São 2 palavras que nos ajudam a enfrentar com alegria, a encarar com alegria nosso cristianismo. A própria catequese ou a catequese renovada que nós sabemos e aprendemos, ela traz também este mesmo lema, embora com uma outra palavra: fé e vida, que se formos analisar, será a mesma coisa, vida e obras. O que é a fé? O que são as obras bem vividas? A fé é a sintonia nossa com a graça, que cresce ainda mais, que aos poucos vai se efetivando ainda mais, a partir do momento que ela age, ou que tenha ação, que tenha compromisso, que tenha responsabilidade. A fé nos ajuda a enfrentar obstáculos, a enfrentar dificuldades, porque nós sabemos que quando nossa fé é uma fé grande ou uma fé crescente, cada vez que os obstáculos aparecem, ela nos ajuda a vencê-los.
ela nos ajuda a enfrentá-los. E dificuldades, obstáculos, problemas, nós não corremos deles, nós temos que enfrentá-los. E ao enfrentá-los, nós vamos assumindo a verdadeira maturidade, vamos assumindo o verdadeiro espírito de luta, de coragem, que nos mostra a verdadeira direção. A primeira leitura que acabamos de ouvir, quem prestou atenção deve ter pensado assim: essa leitura é do Domingo de Ramos, o servo sofredor, sim, e que agora vem ao nosso encontro mais uma vez, nesse 24º domingo do tempo comum, para pensarmos no que aconteceu com Jesus. A sua trajetória ao Calvário não foi uma trajetória fácil. Ele não desistiu, ele não desanimou. Deixou com que fizessem com ele tudo o que queriam. Escarraram, chicotearam, cobriram-no de bofetadas, mas ele sabia que o Senhor dele é o Senhor Salvador, é o Senhor Libertador, é o Senhor Força, é Deus, é o Pai. Então, os sofrimentos que ele passou até chegar ao Calvário foram enfrentados com amor, porque sabia que a fé sua diante da responsabilidade que o Pai colocara em suas mãos estava sendo assumida. Já São Tiago nos ensina que não adianta nada nós dizermos que nós temos fé, mas nós não fazemos por merecer. Tem que ter gestos concretos. Tem que haver gestos que edificam. A prática concreta da fé está viva e presente nas ações, no nosso trabalho, como Jesus nos ensina no Evangelho, em favor, em louvor a Jesus e pela causa do Evangelho, anunciando Jesus Cristo, anunciando a boa nova e assim, dando-nos incentivo, dando-nos impulso para seguirmos Jesus, que nos ensina que para segui-lo não é fácil, mas não é difícil. Para segui-lo é preciso encontrar, superar e lutar contra os obstáculos. E fácil, por quê? Todas as vezes que nós nos identificamos ou agimos como Jesus agiu, tudo à nossa volta recebe uma nova força, se renova, acontece uma verdadeira reciclagem dentro de nossas atitudes e nós realizamos e nós fazemos. Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos visitantes, queridos internautas, o que vamos guardar no nosso coração para vivenciar ao longo da semana? Tanta coisa nós podemos guardar. Você quer seguir Jesus Cristo? Quero. Todo mundo quer. Você segue Jesus Cristo? Sigo. Todos nós seguimos. Haja vista a presença nossa aqui, a estada nossa aqui no nosso ambiente sagrado. E as dificuldades? Como você vive, como você convive com as dificuldades, com os obstáculos? Correndo deles? Jogando nas costas do outro? Não. Jesus fala que para segui-lo é preciso espírito de renúncia, é preciso espírito de desapego, é preciso ter coragem para receber e também carregar a cruz.
e não desanimar. Porque todo aquele que se entrega a seu serviço e a serviço do Evangelho terá sua vida salva. Seguir Jesus Cristo e realizar as obras que Jesus realizou, unindo este segmento por meio da minha fé e das minhas atitudes. Sempre é bom pensar, será que Jesus tomaria essa atitude diante deste obstáculo, diante desta dificuldade? Sempre é bom pensar, sempre é bom analisar. Jesus me ensinou o verdadeiro espírito da resignação. Eu sou resignado, resignada diante das dificuldades, diante dos problemas. Eu sei buscar o caminho certo. E o caminho certo, o próprio Salmo nos ensinou. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andar na presença de Deus significa não deixar a fé enfraquecer, não deixar a fé perder a sua força, não desanimar, não desiludir, não deixar com que esta sintonia minha para com Deus, Deus para comigo, seja ignorada por mim. É por meio da fé que eu conquisto o caminho certo para conhecer e seguir Jesus Cristo, agindo, fazendo alguma coisa, fazendo acontecer os mistérios do reino, fazendo acontecer a prática do Evangelho, sabendo reconhecer que não estou sozinho, não estou sozinha. Ele caminha comigo, Ele está comigo. Abramos o nosso coração para mais essas oportunidades, esses conselhos que Jesus Cristo nos apresenta para segui-lo neste nosso encontro semanal. Abrindo o nosso coração aos seus ensinamentos, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração à prática do serviço, à prática da disponibilidade. E, por favor, meus amigos e amigas, não vamos separar a fé das obras. Vamos unir as duas, pois unindo-as, nós saberemos enfrentar dificuldades, saberemos reconhecer a presença de Jesus caminhando conosco, saberemos responder a Ele, quem é Ele para mim, saberemos escolher o caminho certo, que é segui-lo, envolvido pelo espírito da renúncia, pelo espírito do desapego, mas pela preocupação em não permitir e não deixar com que as minhas obras fiquem afastadas da minha fé. Que o nosso coração esteja sempre atento a estas importantes necessidades, estes conselhos que Jesus nos apresenta para conquistarmos aos poucos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.